Lucas, capítulo 15, versículos 20 e 21, e diz a santa e poderosa palavra de Deus: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Você pode sentar. Nessa noite, nós queremos tratar dessa parábola que por diversas vezes já foi falada aqui, e talvez, mais uma vez, eu trate de um assunto que os irmãos já tenham ouvido. Porém, ouvir a palavra de Deus, e se for algo que já tenha sido dito, nunca é demais, porque é segurança para nós, conforme Paulo disse aos Filipenses. Amém? Então, irmãos, nós queremos estar focados aqui no Pai. Nós estaremos nessa parábola focando as atitudes do Pai. Embora venhamos a retratar algumas atitudes do jovem, do filho mais novo, mas a nossa ênfase nessa noite é no Pai. Amém? E desde já, esse Pai, ele representa o nosso próprio Deus. Um Pai que não usa de rancor, um Pai amoroso, piedoso, misericordioso, longânimo, disposto a perdoar, disposto a receber de volta. É desse Pai que nós iremos tratar nessa noite. Porém, antes que venhamos a falar do Pai, nós vamos falar do Filho, desse jovem que entendeu que já estava na hora de ir embora. E versículo 12, a palavra do mesmo capítulo de Lucas 15 declara: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O primeiro ponto que eu quero tratar a respeito do filho, do jovem, é o jovem que foi embora. E esse jovem apresenta algumas características. Eu talvez não tenha colocado todas, mas pelo menos algumas aqui eu deixei registrada. E a primeira delas era o egoísmo. Esse jovem, ele entendeu, ele achou que já sabia o suficiente para viver longe do Pai. Ele achou que já estava pronto para viver sozinho. Ele foi egoísta. E além do egoísmo, ele também foi orgulhoso. Por quê? Porque ele não enxergava que na casa do Pai ele tinha tudo. Ele não necessitava de absolutamente nada. Porém, o orgulho do seu coração e tantos outros sentimentos não lhe possibilitavam enxergar, perceber que ele tinha tudo que ele pudesse ter naquele lugar. Porque ele desejava fazer as coisas do seu jeito,
da sua maneira. Ele também se apresentou como alguém ganancioso. Por quê? Porque ele chegou diante do pai e lhe pediu a parte que cabia. Embora essa atitude não estivesse errada, não era comum que um filho solicitasse a sua parte da herança para um pai em pleno vigor físico. Isso geralmente acontecia quando o pai estava à beira da morte, à beira de um leito de morte. Era natural acontecer dessa forma, e não da forma como esse jovem fez. Ele pediu ao pai a sua parte da herança. Ele deveria ter feito isso apenas quando o pai estivesse para morrer, que seria a parte mais sensata, não vivo, cheio de vigor. E foi uma atitude de desamor que ele demonstrou ao seu pai. Esse jovem, ele queria viver segundo o seu enganoso coração, segundo o desejo do seu enganoso coração. Por quê? Porque ele não estava disposto a submeter-se ao trabalho que ele realizava na sua própria casa. Amados, a atitude desse jovem era como se ele desejasse a morte do seu pai. Esse jovem, ele estava tão cego, tão iludido pelas concupiscências do seu próprio coração, que ele não conseguia enxergar os erros que lhe cercavam. Estava cego pelos seus pensamentos, cego pelos seus sonhos infundados, sonhos errados, sonhos inconsistentes, sonhos irresponsáveis. Eu fico imaginando que quando ele chega diante do pai e pede a sua herança, embora o texto não diga isso, é apenas uma conjectura. Eu posso imaginar o pai: mas filho, você tem certeza do que você está fazendo? E muito provavelmente esse jovem, embora o texto também não diga, já dava sinais de insatisfação com o trabalho no seu lar, com a forma como estava vivendo no seu lar. O texto não diz isso, mas provavelmente em alguns momentos o pai observava a insatisfação do seu filho ali naquele lugar. Provavelmente o pai já talvez tivesse chamado o filho algumas vezes para aconselhar, para conversar. Mas a gente percebe que, por conta do seu enganoso coração, por conta de seus sonhos egoístas, o pai não teve mais nada a fazer, senão a deixar o filho entregue à sua própria sorte. E esse é o segundo ponto, dentro dessa questão do jovem que foi embora. Versículo 17 diz: e digo isto, e testifico no Senhor. Ou melhor dizendo, Efésios, capítulo 4, versículo 17. Por favor, se você puder abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Esse jovem, ele foi entregue à sua própria sorte, a si mesmo. Efésios 4, 17 a 19 diz: e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Era isso que estava acontecendo com esse jovem. Versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento,
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Irmãos, a pior coisa que existe para um ser humano, escute bem isso, é quando ele é entregue à sua própria sorte. A pior coisa que acontece a um ser humano é quando ele é deixado fazer aquilo que ele quer. As piores dificuldades de um indivíduo começam com a possibilidade de que ele pode fazer o que bem entende. Escutaram isso? As piores dificuldades de um indivíduo começam com a possibilidade de que ele pode fazer o que bem entende, o que dá na telha. Sempre que damos mais valor às coisas do que a pessoas, mais importância ao prazer do que ao dever, e nos interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos em nosso próprio lar, estamos procurando problemas. E foi isso que aconteceu com esse jovem. A sua imaturidade, a sua falta de vivência, falta de vida, de experiência de vida, o cegaram. Talvez por causa do seu vigor, talvez por causa daquilo que ele via o seu pai fazendo, ele tenha se achado pronto para o mundo, pronto, mas ele quebrou a cara, ele se enganou e se enganou feio. Ele pecou contra Deus. Ele causou ao seu pai dor, decepção, porque o seu pai, conhecendo, tinha uma visão ampla de que esse jovem iria dar com os burros na água. O seu pai o conhecia. Ele não era alguém desconhecido. Embora, como eu disse, nas minhas conjecturas, eu creio que o seu pai o aconselhava: filho, não é assim, não vá por esse caminho, por favor, me ouça. Embora eu tenha meus cabelinhos brancos, eu já tenho um tempo de vida, eu posso enxergar um pouco mais do que você enxerga, apesar do seu vigor, apesar da sua juventude. Vá com calma, mas esse jovem não quis ouvir. E por não conseguir ouvir, já entra uma outra parte dentro dessa questão do ponto 1, do jovem foi embora. 1.1, ele foi entregue a si mesmo, que eu acabei de falar. E 1.2 agora, não foi conforme sonhou. A viagem desse jovem não aconteceu conforme ele sonhou. Talvez no início, com dinheiro no bolso, com as amizades temporárias, embora ele não soubesse disso, com a vida irresponsável, ele não pudesse perceber, mas aquilo que o seu enganoso coração projetou para uma vida sozinho, ao seu bel prazer, deu errado. Foi para longe. Ele não queria nem ficar perto da sua família, perto dos seus pais. Ele foi para longe. Versículo 14, agora sim, versículo 14 de Lucas 15, diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Será que ele tinha projetado isso? Padecer necessidades? Será que ele tinha projetado que naquela terra, que aquele lugar longínquo para onde ele ia, onde ele tinha sonhado ir, iria haver grande fome? Será que ele colocou isso na balança antes de pedir a sua parte na herança e ir embora? Será que ele pensou nisso tudo? Será que ele projetou os riscos
da sua atitude? Não. Não. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Amados, a atitude desse jovem deu tão errada, mas tão errada, que ele chegou ao ponto de aceitar apacentar porcos. Enquanto na casa do seu pai, ele se negou a trabalhar, quando tinha tudo, mas por causa da sua insubordinação, por causa da sua insubmissão, agora, chegando já no final, no fundo do poço, para um judeu, isso é inconcebível. Porcos é inconcebível. Ele precisou se sujeitar e teve que apacentar porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amados, é melhor ser escravo de amor. É melhor ser um servo de Cristo do que ter uma falsa liberdade e viver escravizado. É melhor servir a Jesus. É melhor ter o nosso coração ligado ao Senhor e obedecendo ao Senhor, ainda que naquele momento pareça que as coisas não estão boas, do que ter uma pseudo-liberdade, do que ter uma falsa liberdade e estar escravizado. E esse jovem chegou a essa conclusão. 1.3. Porque a partir de agora, ele recobra o juízo. Depois de todos esses reveses na sua vida, ele recobra o juízo. Olha o que diz o texto no versículo 17. E caindo em si, ele estava fora de si. O pecado faz isso. A falta de obediência promove isso. O fato de não estarmos debaixo da cobertura de Deus nos expõe a diversos tipos de coisas ruins. E esse jovem estava fora de si, porque saíra de debaixo da cobertura do seu pai. Mas ele cai em si. Versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele recobrou o juízo. Aleluia. Mas ele recobrou o juízo não é só porque o seu estômago estava roncando, não. Não é porque ele estava sendo humilhado. Não é porque ele foi obrigado a passar por tamanha humilhação, a maior humilhação de sua vida, que era apacentar os porcos, sendo um judeu. Não foi por isso. Ele recobrou o juízo porque aquela circunstância fizeram-no ter uma visão diferenciada de quem realmente era o seu pai. E ali ele cai em si, como diz o texto, ele desperta do sono da morte, do sono do pecado, do sono do engano, e se lembra
quão generoso é o seu Pai. Quão misericordioso, quão maravilhoso era o seu Pai. Ele se lembra do ambiente favorável para o trabalho na sua casa e olha para aquela situação no qual ele havia se colocado. Por causa do seu coração enganoso, porque se achava autossuficiente, mas ele recobra o juízo. A bondade de Deus, e não apenas a maldade do homem, nos conduz ao arrependimento. Ele se lembrou da bondade do seu Pai. Ele se lembrou da generosidade do seu Pai, até mesmo com os seus próprios empregados. Ele olhou para a sua situação, no qual ele havia se colocado. Ele se arrepende, ele cai em si, porque se lembra de quão generoso, de quão bom era e é o nosso Pai. Aleluia. As adversidades, irmãos, servem para nos moldar. Em meio ao caos, pela sua cega e insana escolha, as circunstâncias ajudaram aquele jovem a olhar o Pai por um outro prisma, com outro olhar. E ao se lembrar, o seu coração se encheu de esperança. E não só de esperança, ele também se encheu de atitude. A lembrança da bondade do Pai levou aquele moço ao arrependimento e qual foi a atitude que ele tomou? Retornar, correr de volta para o seu lar. Dois, o Pai o recebe de volta. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aleluia! E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia! O Pai o recebe de volta. E algumas coisas me chamaram a atenção aqui nesse trecho. E a primeira coisa, dentro das minhas conjecturas, é que eu creio que diariamente o pai chegava de um determinado lugar e ficava olhando para o caminho, esperando a volta do seu filho. Eu sou levado pelo texto a entender de que isso aconteceu até que o rapaz retornasse. Eu fico imaginando o pai esperançoso. Eu fico imaginando um pai que orava, um pai que intercedia, um pai que deixou a porta da reconciliação aberta. Desde quando o menino saiu, ele não fechou a porta da reconciliação. Embora tivesse sofrido, embora estivesse ferido, machucado, magoado, decepcionado, ele não fechara a porta da reconciliação. Ele manteve em todo o tempo em que o jovem estava fora, a porta da reconciliação escancarada, aberta. Ele não fechou, deixou aberta.
E eu fico imaginando todos os dias, num determinado horário, ele chegava de lá, e fico imaginando ele orando em espírito: Deus, traz ele de volta. Deus, traz ele de volta. Deus, guarda ele. Deus, guarda ele. Mas traz ele de volta para mim, traz o meu filho para mim. E algumas coisas me chamaram a atenção aqui, irmãos. Eu fico imaginando esse pai sendo sábio quando o filho diz que vai embora. Diferente de muitos de nós, esse pai, ele se calou no momento certo. Sabe, quando o pai ou a mãe faz alguma descoberta dolorosa a respeito do filho, ou o filho de fato vai embora, vou embora, não quero mais. E muitas das vezes o pai ou a mãe começa a lançar em rosto: seu miserável, eu paguei colégio para você, deixei de fazer tanta coisa e agora você me retribui com isso. O texto não diz nada disso. Diz que o pai vai dar os bens dele e ele vai embora. Ele não amaldiçoou o filho. O texto não diz que ele amaldiçoou o filho, não. Embora a atitude do filho tenha aberto um portal para que esse filho fosse amaldiçoado, mas o pai não amaldiçoou o filho. Simplesmente deu o que lhe era devido e ele foi embora. Talvez nós disséssemos: olha, por conta disso que eu descobri a seu respeito, você já não é mais meu filho, você já não é mais minha filha, eu nunca mais quero ver a sua cara. Foi isso que ele fez? Não. Machucado, ferido. Imagina o pai: cara, esse cara quer me ver morto. Eu imagino ele por dentro, sem dizer nada, sem jogar isso. Poxa, filho, tu quer me ver morto, cara? É isso mesmo que eu estou entendendo. Lembra do que eu falei no início, que naturalmente uma herança era para ser dada, embora a petição do filho não estivesse errada, quando o pai estivesse morrendo. Então imagina o pai vendo, olhando e por dentro: meu Deus, ele quer me ver morto, pai. Imagina a dor. Imagina a lembrança do filho pequenininho correndo, de repente com febre, e o pai no campo trabalhando, pensando no melhor para sua família. Aquele filme que passa na cabeça dos pais quando vem alguns filhos agindo de uma forma contrária àquilo que lhes ensinaram. Mas esse pai foi sábio. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 7, parte B do versículo, vou dizer assim, diz que tempo de estar calado, e ele usou muito bem esse tempo. Se calou, sofreu calado. Eu fico imaginando nas noites, depois da saída desse jovem, o quanto ele não molhava o seu travesseiro, o quanto ele não falava com Deus, ele não clamava a Deus, dizendo: Deus, está doendo, Senhor, ele me feriu, mas eu amo. Pai, ele me ofendeu. Deus, ele prefere me ver morto para poder aproveitar a vida com tudo que eu construí, com as minhas fazendas. Pai, quanto sacrifício eu fiz por eles, dentro das minhas condições. Será que essa seria a nossa reação ao descobrir algo a respeito dos nossos filhos? Ou nós simplesmente pegaríamos uma
metralhadora de palavras ofensivas, aquele estoque que o velho homem tem, e descarregaríamos em cima deles. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente pegou e deu, e o filho foi embora. Ele foi sábio. Sofreu sozinho, mas eu imagino que ele tenha orado e muito. E algo, irmãos, que eu pude chegar à conclusão, lendo e pesquisando algumas coisas, é que na última parte do versículo 20, quando o pai ele vê o filho, a palavra, ou melhor, não se era costume um patriarca, o pai, o chefe da casa, correr, primeiro por causa da sua idade. Embora tivesse no vigor de trabalho, não era costume isso acontecer. Um filho que se rebelou, não era costume. Ele correr para um filho desse, não era costume. Para um filho que saiu sem a sua bênção, não era costume. Mas ele corre ao encontro do filho. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Não era costume o pai, patriarca, o chefe, correr até o encontro do filho. Mas por que ele fez isso? Lembra que eu falei agora há pouco que o filho abriu a porta para a maldição? Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse jovem quebrara essa lei. E sabe o que acontecia? Quando um jovem, quando um filho do povo de Israel quebrava essa lei e os pais levavam esse filho diante do sacerdote e das autoridades, ele era morto por apedrejamento. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Eu não vou ler aqui, mas fala sobre isso, se você quiser anotar. Fala sobre a lei mosaica, sobre a morte do filho rebelde. Quando o pai, que está ali, olhando lá para o caminho, vê o filho, ele corre ao encontro desse filho, movido de íntima compaixão, porque ele sabia que se a comunidade chegasse antes dele, teria o direito de apedrejar esse filho e matá-lo. Por conta da quebra desse mandamento de honrar pai e mãe. Porque quando um filho desobedecia ao pai e à mãe, ele não estava apenas desobedecendo aos pais, mas ele estava também desonrando a Deus e a comunidade no qual eles viviam. E ao correr ao encontro do seu filho, o texto fala aqui que o pai viu e se moveu de íntima compaixão. É como se o pai, agarrando o filho, estivesse protegendo, estivesse aplacando a ira das pessoas. Para que as pessoas dissem, poxa, ele está ali também, o pai está ali também, então a gente não pode fazer nada. Era como se estivesse acontecendo isso. E sabe do que eu me lembro? Cristo. Eu me lembro de Cristo. Cristo
morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E todos aqueles que creem nele, é como se ele abraçasse e aplacasse e impedisse o derramar da ira de Deus, derramar merecido da ira de Deus contra os nossos pecados. Aquele jovem merecia, se ele fosse apedrejado antes que o pai chegasse, ele merecia. Mas isso não aconteceu, porque o pai se moveu de íntima compaixão. Louvado seja Deus. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja Deus. Aleluia. O perdão abre uma fonte de vida onde a mágoa abriu uma cova de morte. Se eu pudesse resumir a atitude desse pai, eu diria 3 palavras: compaixão, amor e perdão. E o pai não apenas correu ao seu encontro aplacando um provável cumprimento da lei de Moisés, abraçou, beijou seu filho, e aquilo ali demonstrava o perdão dele para o seu filho, como se alegrou, se regozijou. E esse é o último ponto. 3, o regozijo do perdão. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. O pai aplaca a ira da comunidade, demonstra o seu perdão. O filho conhecia o caráter do seu pai, por isso que ele foi. E não apenas isso, ele é recebido de volta ao lar. E a gente vê aqui, ele dá uma ordem: traz depressa a melhor roupa e vestilho. Ou seja, ele está sendo aceito de volta ao seio da família. Vestiu de novo. Eu fico imaginando aquele jovem chegando completamente maltrapilho, descalço, ou seja, escravizado, porque naquela época o escravo ele andava descalço, ele não tinha nada para calçar. Então aquele jovem chega descalço, maltrapilho, açoitado pelo pecado, açoitado pelas suas escolhas erradas, suas escolhas mundanas. Mas o pai, ao invés de dar um sermão nele, o abraça, o recebe de volta e o traz para si, para a família novamente, mandando que fosse vestido novamente. E não apenas isso, concede-lhe também a autoridade. Por quê? Porque ele coloca um anel no dedo e também mostra para ele que ele não vai ser escravo. Por quê? Porque ele concede também sandália nos seus pés. Louvado seja Deus. Perdão, irmãos. O perdão. Eu não sei se existem pessoas aqui que passaram por coisas semelhantes a essas que foram narradas. Mas como eu disse no início, esse pai aqui representa o nosso Deus.
E esse filho aqui representa você e eu. É tão fácil, né, a gente? Não, é aquele que está perdido. Não, representa você e eu. Quantas e quantas vezes a gente perdeu o juízo? Quantas e quantas vezes? Talvez até hoje você não tenha perdoado alguém. Talvez até hoje você ainda guarde mágoas de alguém. Olha só o que Deus tem para nós nessa noite. Talvez você esteja com a síndrome do irmão mais velho, que não queria entrar na festa de jeito nenhum. Mas o próprio Deus já perdoou. E por que você não abre mão do egoísmo, do rancor, da mágoa, do ressentimento? É noite de você se arrepender. Se você tem algum tipo de mágoa, se você tem algum tipo de ressentimento, de alguma situação que aconteceu, que te feriu, que te machucou, perdoe. Libere o perdão. Abra a porta da reconciliação. Assim como o Pai sempre deixou essa porta aberta, você e eu devemos fazer isso também. Devemos seguir o mesmo exemplo, para que nós não sejamos condenados. Imagina, o Pai que tinha e tem toda a autoridade, mantém a porta da reconciliação aberta e a gente, não, eu não perdoo, me fez sofrer, me machucou, ainda dói, então vai doer em você também, vou fazer com que ele também sinta dor. É assim que se faz? Não. Lembre-se, esse pai aqui sofreu. Esse aqui da parábola sofreu. Sofreu com a insubordinação do filho, com o desejo do filho de vê-lo morto, com todas as outras desventuras do seu filho, e ainda assim esteve sempre disposto a perdoá-lo. E nós? Será que estamos sempre com a porta da reconciliação aberta? Sim ou não? Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Esse Pai perdoou. O Pai Celeste também perdoa. Se você, nessa noite, é alguém que fez como esse jovem, se rebelou contra o seu pai e foi embora, foi para bem longe, é momento de voltar. É momento de voltar. Lembre-se da bondade dele. Ou você vai esperar chegar no fundo do poço? Vai esperar chegar no fundo do poço? Eu não esperaria. Volte. Retorne para os braços do Pai. Ele está pronto para te receber, sem lhe lançar em rosto os seus erros, os seus pecados. Assim como esse Pai amoroso fez, esse Pai misericordioso fez, o nosso Deus também não nos lança em rosto os nossos erros, os nossos pecados. Mas talvez você não tenha sido aquele que, ou aquela que foi embora, mas é aquele que não está disposto a perdoar. Talvez você se comporte como um pai humano, como um pai religioso, talvez, aquele que lança em rosto tudo o que fez. Um exemplo que eu acabei de citar agora há pouco. Mas eu fiz tudo isso por você, meu filho.
Paguei isso, paguei aquilo, paguei colégio particular, curso, isso e aquilo, e agora você faz isso comigo. E lança em rosto. Talvez você seja desses. Você foi ferido e reage. Reage sem sabedoria, ou reagiu sem sabedoria, e criou um problema ainda maior. É momento de você se arrepender também. Talvez você foi a pessoa que sentiu a dor. E às vezes não é nem questão de pai e filho, às vezes é cônjuge. Entre cônjuges também. Ou entre irmãos. O que o Espírito Santo de Deus me leva a tratar aqui é a questão da reconciliação, irmãos. A porta da reconciliação tem que estar aberta. Qual é o seu caso? Você se enquadra em algum desses casos aqui? Tem pendências com alguém? Houve algum tipo de problema, seja na sua família, seja com seu cônjuge, seja com seu pastor, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, filha, em que ficou aberta, ou em que a porta da reconciliação foi cerrada, fechada. É momento de se arrepender. É momento de voltar atrás e deixar aberta a porta da reconciliação, assim como o pai aqui da parábola fez. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero pedir para você olhar para dentro de você mesmo. E se você se enquadra em alguma dessas situações, se arrependa. Se você está distante, volte. E se você deixou a porta da reconciliação fechada, abra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai, pela atuação do Teu Espírito Santo, Deus. Clamamos, ó Pai amado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus amado, sobre cada um aqui, Deus amado. Se tem alguém, Senhor, com algum tipo de mágoa, Pai, ó Senhor, ou se tem alguém, Pai amado, que está, Senhor amado, perdido, Senhor amado. Ó Senhor, que o Senhor, ó Pai, nessa noite, Pai, traga ali, Senhor, a possibilidade do retorno, Pai, ou do perdão, Senhor amado. Senhor, que essas pessoas esqueçam a mágoa, Pai amado, o ressentimento, Senhor. Assim, Pai amado, como o Pai da história, Senhor amado, da parábola, Pai. Assim como o Senhor é, Pai. Assim como o Senhor age conosco, Senhor amado. Eu te peço, Deus, toca, Senhor amado, em cada coração, Deus amado, para a glória do Teu nome santo, Deus amado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor amado, por cada vida aqui presente, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, em cada vida, em cada coração, Pai. Vai arrancando todo ressentimento, toda mágoa, toda dor, Senhor amado. Ó Senhor, para que haja, Senhor amado, salvação, para que haja, Senhor, crescimento, Pai, para que haja libertação, Pai, pelo poder que é no Teu nome santo, Deus, na autoridade do Teu nome, Pai amado, para a glória do Teu nome, Senhor. E que esse, Senhor, ou essa, Pai, que porventura esteja perdido, Pai, que esteja andando longe, Senhor, da casa do Pai, que venha retornar, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus.